partir do momento que um médico me receita a lamotrigina, significa que eu tenho transtorno bipolar? Se o médico prescreveu lamotrigina, se subtende que sim, que o paciente tem transtorno bipolar, pois não há aprovação ou comprovação científica de que ela seja útil e eficaz na depressão clássica unipolar. E agora, doutor? Socorro! Doutora André atendendo a pedidos, vamos falar um pouquinho a respeito da lamotrigina? Então, a lamotrigina, ela seria uma boa ideia, por exemplo, utilizá-la em monoterapia? A partir do momento que um médico me receita a lamotrigina, significa que eu tenho transtorno bipolar? Por que eu não posso começar com uma dosagem já adequada e tenho que começar aos pouquinhos? Quais são os cuidados que o paciente deve ter utilizando a lamotrigina? É verdade que pode ter diarreia, dores de cabeça e até uma síndrome chamada Steven Johnson? Doutor André, fala um pouquinho, esclarece um pouquinho essas dúvidas que os pacientes nos mandaram. Olá Priscila, então vamos responder sobre a lamotrigina. Da mesma forma que o ácido valproico, a lamotrigina é uma substância anticonvulsivante que foi originalmente construída e fabricada para tratar a epilepsia. Então, uma das suas indicações formais em bula é o tratamento das crises convulsivas parciais e complexas tônico-clônico generalizadas. Outra indicação da lamotrigina é o tratamento dos episódios depressivos do transtorno bipolar e a prevenção de outros episódios depressivos recorrentes dentro da bipolaridade. Ou seja, Priscila, respondendo a tua pergunta, se o médico prescreveu lamotrigina, se subtende que sim, que o paciente tem transtorno bipolar, pois não há aprovação ou comprovação científica de que ela seja útil e eficaz na depressão clássica unipolar. Nesta situação, outros antidepressivos seriam indicados e não a lamotrigina. Quando se usa a lamotrigina, uma das indicações dela é o tratamento da depressão, mas não é qualquer depressão. É a depressão bipolar pura, ou seja, a depressão que não contém sintomas de ativação dentro dela. Então, não está indicado o uso de lamotrigina em episódios de mania, em episódios de hipomania ou em depressões mistas. Então, mesmo que o humor esteja deprimido, se houver aceleração de pensamentos, ativação noturna, redução da necessidade de sono, inquietação, agitação, aumento de energia ou impulsividade, isto é uma depressão mista. E a substância ativadora lamotrigina tende a piorar esse quadro e agravar os sintomas. Então, a lamotrigina não está indicada em qualquer estágio da bipolaridade. Somente ela poderá ser usada com segurança em depressões puras, ou seja, humor para baixo, energia para baixo, impulsividade para baixo. Nessa situação, a lamotrigina é segura, mas mesmo assim, só é segura quando introduzida lentamente. Então, por um risco potencial de alergia de pele, ela deve ser acrescida em doses muito pequenas e lentamente. Embora a eficácia clínica se dê em dose entre 100 a 400 mg, eu tenho que introduzir com 25 mg por dia durante 2 semanas. E se essa pessoa estiver usando ácido valproico, em doses ainda menores, por causa de uma interação medicamentosa. Caso o incremento de dose seja muito rápido, porque eu quero fazer o paciente melhorar rápido, porque ele está muito ruim, a lamotrigina pode dar uma alergia de pele que pode ser grave. Então percebam que nós estamos falando de pápulas eritematosas, manchas avermelhadas disseminadas pelo tronco, e essas manchas são confluentes para o centro, poupando os braços e as pernas. Geralmente, essa alergia é benigna e transitória, mas pode acontecer, em alguns raros casos, dessa alergia ser sistêmica, com ínguas pelo pescoço, febre, dor de garganta, um prurido intenso. Nessa situação, a alergia grave merece manejo hospitalar com antihistamínicos e corticoides intravenosos prescritos pelo seu médico. Então, todo mundo que usa a lamotrigina tem que ficar alerta a respeito de lesões de pele. E uma vez que essas lesões surjam, o médico assistente deve ser imediatamente comunicado para que ele possa manejar isso com rapidez. Além disso, quando existe interação medicamentosa, eu preciso ter uma atenção especial. Então, o ácido valproico, Depakote, Divalcon, Depaquene, ele
aumenta a concentração sanguínea da lamotrigina. Por interação de receptores, quem toma ácido valproico tem os níveis de lamotrigina dobrados. Ou seja, a pessoa que toma 50 mg de comprimido tem 100 mg funcionando. A pessoa que tem 100 mg de comprimido tem efeito de 200 mg na corrente sanguínea. Com isso, eu tenho que reduzir as doses de lamotrigina e fazer o início ainda mais lento nas pessoas que tomam ácido valproico. Quando a pessoa usa anticoncepcionais que contêm etinilestradiol ou carbamazepina, acontece o oposto. Essas substâncias reduzem a concentração sérica de lamotrigina e eu, médico, preciso estar ciente porque eu preciso usar doses maiores do remédio. Outro cuidado é que quando eu estiver usando a lamotrigina, para evitar a alergia, eu não posso ficar sem tomá-la. Então vamos imaginar que acabou minha receita e eu não consegui comprar a medicação porque eu não consegui contato com o meu médico. E eu acabei ficando 5 dias sem o remédio. Quando eu finalmente consigo contato com ele, eu começo a tomar os 200 mg que eu estava habituado. Nessa situação, é grandiorsante ter alergia. Então, uma vez que se interrompa a medicação por um período maior do que 5 dias, eu tenho que recomeçar do zero tudo de novo. Quando se usa lamotrigina, efeitos colaterais iniciais bastante comuns são dores de cabeça, náusea, vômito, diarreia, tonturas e sonolência. Isso é bastante comum, acontece em até 10% das pessoas, mas são efeitos benignos, transitórios, passageiros e que não merecem a suspensão da medicação. Então, é uma medicação muito boa, com grandes benefícios na depressão bipolar e com potencial de ajudar bastante gente. Mas ela tem que ser usada em casos muito selecionados, acréscimo de doses muito pequenas, não pode ter sintomas mistos e tem que ter cuidado na hora de colocar e de retirar. Tendo esses cuidados, é uma medicação excelente e que não está associada a ganho de peso. Então, também é uma boa alternativa para pessoas que têm problema com ganho de peso.